nosso quarto bloco, com a entrevista tão aguardada, né, do delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Luiz Humberto. Ele que vem tratar aqui de um assunto, né, de questões de pessoas desaparecidas, é uma campanha nacional. E aqui a gente já, antes de começar essa conversa, vamos parabenizar, porque tem assim um ano que o doutor, né, o doutor Luiz Humberto está em Vila Rica e já tem aí demonstrado grande compromisso, né, realizado aí grandes ações e desvenciado vários crimes, né, sobre a sua jurisdição, digamos assim. Então, seja bem-vindo, doutor Luiz Humberto, primeira vez no nosso programa. Obrigado, Simone. É um prazer estar aqui. Boa noite. Obrigado pelo convite. Queria também cumprimentar todos os nossos ouvintes que nos assistem. Mandar um abraço também para a equipe da minha delegacia aqui de Vila Rica, bem como também para as equipes Santa Cruz do Xingu e Santa Terezinha, né, cidade que eu acumulo também. E é isso, vamos conversar sobre esse tema, né, tão sensível. Exatamente. A toda a sociedade mato-grossense. Lembrando aí, até separei, né? Vou pedir para a produção colocar aí. Assim que o doutor Luiz Humberto chegou em Vila Rica, nós estivemos fazendo a cobertura de um fato, né? Um caso que aconteceu aqui em Vila Rica. Vamos colocar aí só para elucidar, Daniel. Foi um motorista, né? Um motorista da empresa Tambasa, né? Que foi encontrado morto dentro da cabine de seu caminhão, e nessa ocasião a gente conheceu o doutor Luiz Humberto, né, que estava ali naquela situação. E aí a gente já deixa aqui, né, de público, que estamos à disposição para divulgar todos os trabalhos aí da honrosa, né, Polícia Judiciária Civil. E em Mato Grosso, a questão de pessoas desaparecidas é um grande desafio, não vou dizer só Mato Grosso, mas em todo o Brasil, é um grande desafio complexo, né, e muito relevante, que precisa, né, ter a ação aí das forças de segurança, nesse caso aqui, a Polícia Judiciária Civil, né, e a gente tem acompanhado que ela tem intensificado as suas ações, os seus esforços, né, criado campanhas, sistemas integrados com outros órgãos, para que essas pessoas, né, desaparecidas possam elucidar essas situações. E, bem antes da gente começar essa entrevista, a gente estava conversando com o doutor Luiz Humberto. Nosso espaço aqui, GN Comunicação, GNTV Online, a gente sempre é requisitado, muitos, não passa um mês, se não chegue até nós, pessoas, não só de Vila Rica, mas de toda a região, até e outros estados, pedindo ajuda para localizar pessoas desaparecidas. E aí eu até pedi para a minha produção separar alguns links só para a gente jogar aí para vocês que estão em casa, ver alguns casos que a gente já divulgou de pedidos de ajuda. Tem esse caso aí, né, que aconteceu no ano de 2004, né, 2024, melhor dizendo, né, a família procurava um jovem, né, que veio para Vila Rica, a mãe veio de lá procurando saber notícias. Também tem um outro caso que eu vou pedir para a produção. Essa moça desapareceu, foi em 2022 também, né? Nós não temos informações do paradeiro dela. Outra notícia também esse rapaz, né? Ele veio trabalhar em Paranatinga e desapareceu. Então tinha informação que ele foi visto em Vila Rica. É outro caso que a gente divulgou. Também esse, né? Foi o mês passado. A família toda mora no Piauí, né? E tem informação que o seu Luiz Jacó esteve ou mora em Vila Rica, né, pedindo ajuda. A gente divulgou até um vídeo, né, que eles gravaram pedindo para quem conhecesse, né, o seu Luiz Jacó aqui em Vila Rica. Tem mais um caso, Daniel? Então, são algumas dos pedidos, né, algumas das notícias, né, de utilidade pública. A gente diz em utilidade pública, né, que a gente procura, porque a gente vê como obrigação, nós, enquanto mídia, colaborar tanto com a Polícia Judiciária Civil, as forças de segurança, de um modo geral, mas também com a comunidade, com a população, né, no sentido de ajudar. Vá que a gente, na nossa divulgação, muitos casos foram, né, as pessoas se encontraram. Então, a gente fica feliz por isso, por
sermos úteis numa situação tão difícil, né? Então, todas essas iniciativas são importantes. Mas vamos começar aqui, nas nossas abordagens aqui com o doutor Luiz Humberto, né? Foi criado, então, um sistema, né, que reúne informações de pessoas desaparecidas. O senhor poderia explicar para a gente como que esse sistema funciona, quais são as informações essenciais para agilizar e colaborar nas investigações? Pois não, Simone. De fato, a Polícia Judiciária Civil tem, né, um sistema desenvolvido por nós, o Desaparecidos. Né? Qualquer pessoa pode entrar pelo site desaparecidos.pjc.mt.gov.br. E esse sistema ele é alimentado pelo sistema interno da Polícia Civil. Qualquer pessoa que procure uma delegacia para noticiar um desaparecimento, né, de um ente querido, de um parente que seja, nós, de posse dessas informações, e aí, como você perguntou, né, veja, quanto mais informações a gente puder ter, né, sobre essa pessoa e as circunstâncias do seu desaparecimento, melhor. Né? Idade, nome, eventualmente um documento, a roupa que estava usando no dia que foi vista por último, né? Os últimos passos dessa vítima, por onde ela pode ter passado, por onde ela pode ter andado, testemunhas que a viram por último. Né? Então, quanto mais informações a gente tiver, melhor. E aí, de posse desses dados, a gente alimenta o nosso sistema interno, né? Que vai parar justamente nos sites desaparecidos, que hoje é o banco de dados por excelência no estado do Mato Grosso, né, sobre pessoas desaparecidas. Inclusive, eu estava até verificando aqui antes, né, de começar a nossa entrevista, o banco de dados já tem mais de 800 casos registrados de desaparecimento em todo o estado do Mato Grosso. Exatamente. A gente também consultou, eu estou até pedindo ali para o Daniel ver se ele localiza ali para nós, para mostrar aí para os nossos espectadores, que é fácil acessar esse espaço aí, né, tanto para identificar, às vezes você tem uma pessoa ali que você conhece que está ali naquele banco de informações, né? Vou pedir aí para o Daniel ver se ele consegue. pjc.mt.gov.br. Então, uma questão, como esse banco, né, esse sistema de informações tem contribuído aí para localizar as famílias, doutor? Tem essa resposta? Já tem esse número? Bom, na verdade são, né, diversas ações que a Polícia Civil e bem como o Estado do Mato Grosso desenvolvem, né? Temos não somente esse banco dos desaparecidos, né, mas temos também a questão dessas campanhas de dados genéticos, né, e também foi implementado no Brasil, agora em agosto de 2023, o sistema de alerta Amber, sobre o qual eu vou falar, né, daqui a pouco. Mas o interessante desses bancos de dados, né, de desaparecidos é que ele é acessível, né, por qualquer policial de qualquer unidade, né, de todo o estado do Mato Grosso. Ou seja, eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que todo policial civil já se deparou com a situação na sua delegacia em algum momento. Né? Muitas vezes chega uma pessoa que não lembra de onde veio, que não tem nenhuma informação. Às vezes um idoso com uma senilidade avançada, né? Às vezes uma pessoa com algum problema de saúde, alguma coisa, que não se recorda de onde veio. E muitas das vezes, inclusive, essa pessoa é até trazida para a delegacia por um bom samaritano que quis ajudar. Aí na rua e encaminhou para a delegacia. Então, vai saber se essa pessoa, né, esse indigente naquele momento, não pode estar, né, registrado como desaparecido nos nossos bancos, entende? E, como eu falei, né, ele é acessível por qualquer policial em qualquer unidade, né, do Mato Grosso. E essas informações, quanto mais a população puder nos ajudar, né, a alimentar nossos bancos de dados, melhor, porque as chances da gente encontrar essa pessoa lá no futuro aumentam consideravelmente.
Muito bem. Aqui o Daniel conseguiu abrir ali o link, né, o site ali, onde o site da Polícia Judiciária Civil, onde que tem o acesso aí, né? Você, por exemplo, se você está procurando alguém, né, tem o lugar de colocar o nome, a idade, o sexo, né? Aí, fora disso, como a gente não está procurando ninguém por agora, então a gente vai pedir para o Daniel baixar ali para ver que tem imagens de várias pessoas, né, que já está aí nesse banco de imagens, né, de pessoas desaparecidas em diversos lugares. Para só um pouquinho, Daniel. Para diversos lugares, não só do Mato Grosso, nesse caso aqui é de Mato Grosso, né? Tem de Cuiabá. Sim, esse banco é somente de ocorrências registradas no Mato Grosso, né? Vale lembrar que, em âmbito nacional, nós ainda não temos um banco nacional de dados de pessoas desaparecidas em âmbito nacional. Porém, é sabido que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no momento, está desenvolvendo um site que vai ter registro de todos os casos do país inteiro. Muito bem. Como a gente estava conversando antes, doutor, a gente sabe assim que a mídia ela desempenha um papel crucial, importante aí nessa questão de disseminar as informações, né? E a gente gostaria de saber, considerando essas questões, como isso pode ser potencializado, né, para que mais pessoas possam acompanhar, possam, né, participar desse trabalho aí? Sim, veja, por exemplo, até mesmo o fato, né, da gente estar fazendo essa entrevista é também uma forma de apelar, né, aos cidadãos que nos assistem, a caso tenham uma pessoa desaparecida da família, né, procurar participar, comparecer voluntariamente, né, para fornecer material genético, para alimentar, né, o banco de perfil genético que nós temos, né? Na verdade, a Politec que tem, né? Nossa grande parceira Politec. E, além disso, obviamente, os veículos de comunicação também nos auxiliam muito, até mesmo com essas reportagens, né? Falando sobre famílias que buscam informações de um ente querido, né? Por exemplo, o nosso ponto focal, né, de informações desse tipo sobre pessoas desaparecidas é o núcleo de pessoas desaparecidas da DHPP de Cuiabá, né, a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. E eles confeccionam, né, quando nós temos a notícia de algum desaparecimento, a gente manda informação para lá, eles confeccionam cartazes, né, muito bem elaborados, e a gente posta esses cartazes quando, por exemplo, alguma daquelas pessoas sumiram aqui em Vila Rica, a gente providenciou os cartazes, encaminhou para os veículos de comunicação, e essa difusão é extremamente salutar, né? Então, dessa forma, sim, a mídia nos ajuda muito nesse trabalho, né, dessa busca por desaparecidos. Daniel, coloca para nós aí o cartaz aí da campanha Desaparecidos, por favor. Coloca aí para o pessoal de casa ver, que aí a gente vai debater sobre ele. Consegue aí? Muito bem. Aí, doutor, tá aí, né, o tema da nossa fala aqui, nessa campanha Desaparecidos, que é a Política Nacional da Busca de Pessoas Desaparecidas. E aqui tem algumas questões que a gente precisa abordar, né? A importância de doar, o que seria essa campanha, né? A importância de doar, quem pode doar e o não se esqueça. Vamos começar falando aí, então, a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Vamos falar dessa campanha. Pois não, vamos lá. Primeiro, o cartaz salienta um ponto muito importante, né, que as pessoas que vão doar material genético devem necessariamente ser o pai, o filho, ou irmão do desaparecido, né? Como que é? De primeiro grau, né? Parentesco de primeiro grau. Convencionou se chamar assim, né? Mas, por exemplo, o irmão seria, na verdade, um parente de segundo grau, né? Porque a gente só pro ancestral em comum que a gente tem, né? Então, eu, meu pai e, eventualmente, um irmão. Né? Então, certo. Seria segundo grau, assim, juridicamente falando. Verdade. Mas
Mas sim, em grosso modo seria isso, né? Quer dizer, o núcleo familiar mais próximo. Mais próximo. Né? Pai, filho, irmãos. Então, infelizmente, primo, tio, sobrinho já não seria tão interessante para confrontar matérias genéticas. O DNA. Vale ressaltar que essa coleta, né, ela é muito rápida e ela é muito indolor. Né? Veja, a pessoa que deseja doar material genético, né, para essa campanha, basta comparecer a qualquer delegacia de polícia, né, registrar um boletim de ocorrência ali muito rapidamente. Você vai perder o quê? 10, 15 minutos registrando isso. E, de posse disso, a autoridade policial requisita, né, uma perícia, né, para coletar, né, material genético dessa pessoa, encaminha ela para um dos pontos de coleta. Né? Temos... Sistema de saúde. Não, da Politec. Da Politec. Da Politec. Né? E aí a Politec, de posse desse material genético, manda para o laboratório de análise genética da Politec em Cuiabá. E aí os dados, né, desse perfil genético são inseridos em um banco de dados, né, da Politec, que é integrado, inclusive, com outros bancos de dados de perfil genético de outros laboratórios que também têm, né, esses bancos de dados. E o que acontece? De tempos em tempos, repetidas vezes, os perfis que estão cadastrados lá são confrontados novamente, para ver se alguma novidade que foi inserida ali não combina com outro que já estava previamente incerto no banco de dados. Mas assim, por exemplo, eu vou lá, mas é só se eu tiver nessa situação, tiver alguém meu desaparecido, obviamente. Sim. Isso. Então, vai lá, coleta esse material. Então, o grau de parentesco aí, então, é o pai, mãe e irmãos. Isso. Certo? Isso. E a importância? Porque é importante ter esse banco de dados do DNA. Qual que é é mais seguro, digamos assim? Por quê? É mais seguro, porque, eventualmente, essa pessoa sendo encontrada, ou, veja, na pior das hipóteses, né? Se um cadáver, né, os restos mortais, uma ossada... lembrando que ossadas e cadáveres não identificados, né, que são recolhidos pela Politec, necessariamente eles extraem, né, também o perfil genético desses cadáveres, inserem nesse banco de dados também. Para casal, né, para fazer assim. Exato, aí fica lá. Aí vamos supor que amanhã depois um familiar, né, um pai, ou um filho, ou um irmão desse indigente que lá estava, doa seu material genético para essa campanha, quando for jogar no sistema, vai dar aquele match. Entende? Então, essa é a grande relevância. Veja, por exemplo, eu já tive casos aqui em Vila Rica que a gente foi acionado. Um lavrador ia trabalhar na sua plantação. Pelo meio do caminho, ele encontrou uma ossada, né, num campo ermo onde raramente alguém passa. Né? E tratava-se de uma pessoa que, na verdade, estava sofrendo um profundo quadro de depressão, se isolou no local ermo e lá ele se enforcou. Amarrou uma corda num galho de árvore e se enforcou. Não fosse o fato de que ele tinha uma mochila com documentos pessoais, a gente não teria conseguido identificar ele de pronto. E foi assim que a gente conseguiu dar a triste notícia para a família, né? Porque é duro, mas tem que se dar. Ontem aconteceu um fato, né, em São José do Xingu, né? São José do Xingu. Eu não tomei conhecimento. Um suicídio. Ontem. Pois. Então, mas digamos que essa pessoa indigente não tivesse nenhuma documentação, nada, o banco de DNA já poderia ser uma alternativa, entende? Porque então, isso é a importância, né, doutor? Sim, porque assim, a gente tem que considerar também que uma família que perde uma pessoa, perde no sentido de
ela some do nada, sem mais nem menos, né? Aquela família vai ser eternamente assombrada pela esperança, ainda que ínfima, mas quem ama não vai como é que se diz? Deixar largar, né? Esperança, né? Vai sempre aquela fagulha, É. né, de esperança de que amanhã depois ele vai aparecer, ele vai voltar, né? E penso que ainda que doloroso seja você descobrir, por exemplo, né, um desfecho trágico de uma situação dessa, mas creio que algo assim, pelo menos, ajuda você a fechar um ciclo. Exatamente. E, pelo menos, ter a dignidade, né, de velar, de enterrar com decência um ente querido seu. Exatamente. Né? Fora, falando dos casos trágicos, né? Mas lembrando que o banco de dados DNA já logrou também encontrar pessoas desaparecidas vivas. Né? Isso tem que ser dito também. Com certeza. Né? Então, assim, é realmente um apelo. Né? É um convite às pessoas que não se quedem inertes. Né? Tá aí, é de graça. A Polícia Civil, a Politec, está de braços abertos, né? E convida vivamente a todos os cidadãos do Mato Grosso que tenham, né, parentes desaparecidos, né, a realizar essa coleta. Né? Assim como também a Polícia Civil segue, né, investigando todos os casos desaparecidos. Infelizmente, às vezes a gente não tem a resposta no tempo que a gente gostaria de dar. Que para a família essa resposta tinha que ser para ontem. E não tira a razão delas. Com certeza. Né? Não tira a razão delas. Mas veja, por exemplo, toda a Polícia Judiciária Civil hoje tem olhado com muita atenção para Rondonópolis, onde se encontrou um cemitério, né? E até hoje, as informações que eu tenho é que já se encontraram 8 cadáveres enterrados num cemitério clandestino de facções criminosas. Que, aliás, infelizmente, temos esse mal, né? Essas facções criminosas querem se arvorar, né, na condição de juízes executores. Né? No Brasil não temos pena de morte, mas acham que eles podem decretar pena de morte de alguém. Né? Tamanha a ousadia, a covardia deles. E pois bem, veja que esses 8 corpos encontrados nesse cemitério lá em Rondonópolis, quiçá, será que tem perfil genético desses indivíduos que os familiares foram lá? Porque se tiverem ido lá, são 8 homicídios que a gente identifica quem foi a vítima. Né? E, mais uma vez, aí proporciona às famílias, pelo menos, a oportunidade. Essa dignidade. Exatamente, doutor. E já encerrando, como que a população pode colaborar? O senhor já bem disse aí, né, que se tem alguém desaparecido na família, procurar a delegacia, né, para fazer esse boletim de ocorrência, no qual vai ser solicitado, né, a coleta de material genético, para acompanhar. Mas teria algo mais que também a gente, enquanto imprensa, e também o cidadão comum, o que ele pode fazer para colaborar? Bom, não, basicamente isso. Né? Também, como eu já disse, o máximo de informações, né, que os familiares possam, né, fornecer. Por exemplo, o Brasil abraçou agora, como eu tinha falado anteriormente, né, o Brasil abraçou agora o sistema Alerta Amber. Né? Para quem não conhece, o Alerta Amber é uma espécie de difusão de emergência, né, de informações acerca de crianças e adolescentes desaparecidos. Né? Por que esse nome Alerta Amber? Amber era uma menininha, Amber Hagerman, de 9 anos de idade, que ela foi sequestrada em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos, em 96. Infelizmente, depois de muitas buscas, encontraram já a Amber morta, né? Foi assassinada brutalmente. Nunca encontraram o autor desse crime. Né? E, em homenagem a ela, lá nos Estados Unidos, se criou o Alerta Amber.
que em diversos outros países recebeu outro nome, mas assim a dinâmica era sempre a mesma. Era a emissão de um alerta, na época, em 96, né? Esse alerta era feito na forma de cartazes, com a fotografia da criança desaparecida, o nome, onde foi vista por último, né? Se possível, informações, que roupa estava usando, com quem estava. Né? E na época era postado em outdoors na cidade, era divulgado em rádios, em comerciais, né? Na televisão e tal. Fora até aquela coisa que a gente vê em filme americano, né? Botar foto na caixinha de leite. Aqui no Brasil se começou a fazer isso agora. Inclusive hoje mesmo eu vi, fui no Né? supermercado fazer uma compra, tá lá as Sim. embalagens. Isso é feito nos Estados Unidos desde a década de 90. Né? E trazendo para o nosso momento atual e para a realidade brasileira, o nosso Alerta Amber, né, que foi uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil abraçou essa ideia, né, em 2023.